Nesta série de aulas, vamos corrigir os exercícios do capítulo 1, Mecânica, do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Número 27. A massa específica do ferro é de 7,87 gramas por centímetro cúbico, e a massa de um átomo de ferro é 9,27 vezes 10 a menos 26 kg. Se os átomos são esféricos e estão densamente compactados, letra A. Qual é o volume de um átomo de ferro? Como a massa foi expressa em quilogramas, vamos expressar a massa específica em quilogramas por metro cúbico. Vamos chamar a massa específica de ρ. Então, ρ é igual a 7,87 gramas por centímetro cúbico. Vamos transformar gramas em quilogramas. 1 quilograma é 1000 gramas, ou 10 elevado a 3 gramas. Se a gente multiplicar tudo por 10 a menos 3, fica 10 a menos 3 quilogramas é igual a 1 grama. Agora vamos transformar centímetros em metros. 1 metro é igual a 100 centímetros, ou 10 elevado a 2 centímetros. Se a gente multiplicar tudo por 10 elevado a menos 2, 10 a menos 2 metros vai ser igual a 1 centímetro. Fazendo essas substituições, fica o ρ, né? A densidade vai ser 7,87 vezes, no lugar do grama, 10 a menos 3 kg, sobre, no lugar do centímetro, 10 a menos 2 metros elevado ao cubo, que dá 7,87 vezes 10 elevado a menos 3 kg, 10 a menos 2 elevado ao cubo, 10 a menos 6, metro elevado ao cubo, metro cúbico, que dá 7,87 vezes. Divisão de potências, né, de mesma base, eu vou subtrair os expoentes. Ou então posso pensar que se eu passar o 10 a menos 6 para cima, eu troco o sinal do expoente, fica 10 elevado a 6. Quando eu multiplicar 10 a menos 3 por 10 elevado a 6, dá 10 elevado a 3, né, somando os expoentes. Então, vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. A massa específica é definida como a razão entre a massa e o volume. Então, ρ é igual a m sobre v. Substituindo os valores de ρ e m, ela se torna 7,87 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico, que é o ρ, vai ser a massa, 9,27 vezes 10 a menos 26 kg, né, a massa do átomo de ferro, sobre o volume que ele ocupa. Se a gente resolver isso aí para V, multiplicando cruzado, ou trocando V por 7,87 vezes 10 a 3, o V vai ser 9,27 vezes 10 a menos 26 vezes o metro cúbico, né, sobre 7,87 vezes 10 elevado a 3. Eu já cancelei o quilograma que aparecia nos dois lados da equação. Se eu dividir 9,27 por 7,87, dá 1,178. E, do mesmo jeito que fizemos antes, divisão de potências de mesma base. Se eu passar o 10 a 3 para cima, vai ficar 10 a menos 3, vezes 10 a menos 26, dá 10 elevado a menos 29 metro cúbico. Como as duas medidas utilizadas no cálculo têm 3 algarismos significativos, a resposta deve ter essa precisão. Como o quarto algarismo é maior do que 5, vamos arredondar para cima, e o resultado final é V igual a 1,18 vezes 10 elevado a menos 29 metros cúbicos. Esse é o volume de um átomo de ferro. Letra B. Qual é a distância entre os centros de dois átomos vizinhos? Como estamos considerando que os átomos são esferas maciças, seu volume pode ser calculado pela expressão do volume de uma esfera de raio R. V é igual a 4/3 de π R elevado ao cubo. Resolvendo essa expressão para R, ela se torna R ao cubo vai ser 3V sobre 4π, extraindo a raiz cúbica dos dois lados. O R vai ser a raiz cúbica de 3V sobre 4π. Substituindo o valor do volume calculado na letra A, fica raiz cúbica
de 3 vezes o volume, 1,18 vezes 10 a menos 29 metros cúbicos, dividido por 4 vezes π, 3,1415, que é igual a raiz cúbica de 3 vezes 1,18, 3,54, vezes 10 a menos 29, e 4 vezes 3,1415, 12,566. O metro cúbico, a raiz cúbica do metro cúbico é metro, que fica fora do radical, que dá a raiz cúbica de 3,54 dividido por 12,566 dá 0,28171 vezes 10 a menos 29 metros. Se a gente andar com a vírgula uma casa para a direita, aumentando o número, eu vou subtrair 1 do expoente da potência. Então vai ficar raiz cúbica de 2,8171 vezes 10 elevado a menos 30 metros. Agora eu já posso extrair a raiz cúbica dos dois termos aí que multiplicam. A raiz cúbica de 2,8171 dá 1,4123 vezes a raiz cúbica de 10 a menos 30, dividindo menos 30 por 3 dá menos 10, vezes 10 a menos 10 metros. Como a medida do volume utilizada tem 3 algarismos significativos, devemos escrever o resultado com essa precisão. Como o quarto algarismo é menor do que 5, não há arredondamento, e a medida do raio do átomo é R igual a 1,41 vezes 10 a menos 10 metros. Como estamos considerando que os átomos são esféricos e estão densamente compactados, a distância entre os centros de dois átomos vizinhos é igual ao dobro do raio. Então a distância vai ser 2 vezes 1,41 vezes 10 a menos 10 metros, que dá 2,82 vezes 10 a menos 10 metros.